uma forma de amparo e também o reconhecimento tardio aos jogadores que garantiram 3 títulos mundiais para o Brasil. Com esses argumentos, há 2 anos o governo concedeu um prêmio em dinheiro a ex-atletas da seleção. Também criou a possibilidade de pagar uma pensão mensal aos que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Trata-se de um benefício assistencial que tem dado o que falar. O impasse mais recente envolve um jogador conhecido por criar e alimentar grandes polêmicas. Época de Copa do Mundo sempre mexe com o torcedor brasileiro, ainda mais quando os jogos são do lado de casa. É uma coisa bem recíproca, né? A gente sente tudo que acontece lá, dá até para escutar o som de torcida que tá lá. A gente vai procurar fazer bastante festa, vai ver se arruma o pessoal para tocar música, DJ, grupo de pagode, que a gente sabe que as pessoas gostam. Uma festa que começou a ser preparada há um bom tempo, com uma série de exigências da FIFA, entidade que controla o futebol mundial. Para atender às garantias assumidas pelo governo, em 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Geral da Copa. Este advogado explica que para adequar as leis brasileiras às determinações da FIFA, a saída foi criar uma lei excepcional, recurso previsto na nossa legislação. A medida serve para dar segurança jurídica durante o evento. Essa lei ela trata de inúmeras matérias, no que se refere à responsabilidade civil da União, a postura do INPI, no tratamento com a FIFA, tipos penais temporários que têm vigor do momento da publicação até o momento da cessação da lei, que vai se dar em 31 de dezembro de 2014, e assim vai produzir os efeitos desde a publicação até esse término em dezembro de 2014. Mas um dos assuntos tratados na Lei Geral da Copa não tem nada a ver com o Mundial de 2014. Um dos capítulos da lei concedeu aos titulares e reservas das seleções que venceram as Copas de 58. Em 62 e 70, um prêmio de R$100 mil em dinheiro. Além disso, ficou instituída uma pensão vitalícia para os jogadores que hoje enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, 37 ex-atletas foram beneficiados. Um deles é Paulo César Lima, o Caju, hoje com 65 anos. Ele integrou o elenco que foi tricampeão do mundo em 1970, no México. Ainda em 2012, Paulo César recebeu os R$100 mil do prêmio. Já a pensão mensal passou a ser depositada no início do ano passado. Mas ele conta que, alguns meses depois, foi surpreendido com a suspensão do benefício. Na época, o ex-atleta foi notificado de uma suposta irregularidade. Soube também que teria de devolver tudo o que já tinha recebido. Caju diz que o caso dele não foi o único. Eu não trabalho desde 34 anos, eu não tenho renda, então, mas eu me viro, cara. Eu me viro, né? Presto serviço aqui, presto serviço ali, porque sou uma pessoa independente, sou uma pessoa capaz. Mas quem não é? São vários que não têm essa capacidade, né? Então, é um negócio muito chato, é uma situação muito constrangedora, né? Pela maneira como ela foi dada, né? E pela maneira como ela está sendo tirada. Entre as alegações do governo para suspender a pensão está o fato de Caju declarar no imposto de renda ser dono de 2 imóveis na zona sul do Rio de Janeiro e de ter trabalhado como colunista de um jornal paulista no ano anterior à concessão do benefício. Os advogados de Caju tentaram resolver a questão de maneira administrativa junto ao INSS. Não conseguiram. Impetraram um mandado de segurança com pedido de liminar para o restabelecimento do benefício, o que foi negado pela Justiça Federal. O passo seguinte foi a apresentação de um agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal, mas o ex-atleta sofreu uma nova derrota. Infelizmente, nesse momento, o tribunal, numa análise ainda muito superficial da matéria, optou por aguardar
o exame de mérito, digamos assim, deferiu o pedido liminar sob o argumento de que a questão ainda é um pouco controversa, eles não têm como aferir de fato se o que deve prevalecer é a verdade real, que é o fato dele não estar recebendo nenhuma remuneração, ou a realidade fictícia, a ficção jurídica criada pela Lei Geral da Copa para se estabelecer a renda mensal do beneficiário, que é a declaração de renda do exercício do ano anterior. Apenas um ex-jogador, o atacante da Copa de 70, Eduardo Gonçalves de Andrade, mais conhecido como Tostão, abriu mão tanto do prêmio quanto da pensão vitalícia. Para ele, os benefícios abrem um precedente para que campeões mundiais de outros esportes passem também a reivindicar dinheiro público. O assunto é polêmico e antes mesmo do processo aberto por Paulo César Caju, já havia chegado aos tribunais. Em junho de 2013, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. Questionou a criação tanto do prêmio quanto da pensão vitalícia. Mas por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram improcedente o pedido. Não é possível deixarmos os heróis nacionais que defenderam as cortes brasileiras e as suas famílias numa situação de indigência. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira não pode admitir isso. Nas razões citadas pela Procuradoria Regional Federal, o benefício é chamado de bolsa chuteira e descalabro, citado como mais um prejuízo que sofre o brasileiro com a infeliz escolha do país para sediar esta maldita Copa do Mundo. Procurado para comentar o assunto, o órgão informou através de nota que o INSS apenas aplicou a norma legal, já que Paulo César Caju informou renda cujo valor deveria ser descontado do benefício concedido pela União. Paulo César Lima é filho de uma empregada doméstica mineira analfabeta que morava com a família na favela Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Ganhou o apelido de Caju, quase um sobrenome, em 1968, ao voltar de uma turnê do Botafogo pelos Estados Unidos com os cabelos pintados. Chegou a importar um carro conversível da mesma cor. Em 1974, foi jogar na Europa pelo Olympique de Marseille. Por isso, fala francês fluentemente. Admite que perdeu quase tudo o que conquistou com o futebol durante os 17 anos em que foi viciado em cocaína. Apesar disso, atribui parte das dificuldades enfrentadas hoje ao preconceito. Quando minha mãe era doméstica, eu chegava com 8 anos, o porteiro não pode entrar. Como é que eu não posso entrar, cara? Minha mãe trabalha aí. Não, eu tenho que entrar pela porta. Eu vou entrar pela porta porra nenhuma, cara. Eu fico aqui do lado de fora. Eu ficava do lado de fora até 7 horas da noite esperando minha mãe, mas não entrava.